Oi, voltei. Vocês estão bem? Eu passei no último vídeo um texto literário. Agora faz, acho que uma semana, então eu não lembro muito bem o que eu abordei no texto, mas eu sei que a ideia era compartilhar que eu na verdade não vou seguir com um projeto de pesquisa relacionado ao anarquismo, e apesar de ele ainda existir, então o rascunho das pesquisas existem, estão guardadas, mas tem uma série de motivos que me desmotivaram com relação a esse processo, sejam questões relacionadas à própria academia, ou então questões do nosso contexto político atual. E a proposta do último vídeo, então, era abdicar um pouco desse modelo científico associado à pesquisa e revisão dos resultados e usar um pouco mais de conhecimentos literários que, na minha perspectiva, eles são tão enriquecedores e esclarecedores quanto o próprio desenvolvimento da ciência, quando bem feitos. Acabei de puxar o histórico aqui dos meus vídeos e lembrei, sobre o banqueiro anarquista. E, não coincidentemente, eu selecionei hoje um outro texto também de literatura, mas não portuguesa. Hoje é um autor alemão, é o Hermann Hesse, e o livro é O Lobo da Estepe. Eu li esse texto faz um tempo e ainda é algo que me mexe, que me instiga bastante, porque é um desses textos que carregam uma estética muito acessível, então não tem complexidade, por exemplo, comparado àqueles poemas é, que existiam, então os trovadoristas, agora não vou lembrar os nomes dessa galera, mas assim, existem poemas que são muito, muito densos, e não é o caso desse texto. O Lobo da Estepe é um texto, tem uma narrativa super não linear, mas compreensível até mesmo para aqueles que não consomem literatura com tanta frequência. Eita, o microfone quase caiu da minha mão. Enfim, quase 3 minutos pra fazer uma introdução. Eu acho isso absurdo. O YouTube deve estar detestando e o algoritmo provavelmente não tá entregando meus vídeos por causa disso. Mas eu juro que eu tô tentando ser sintético. Apesar disso entrar em conflito com a minha percepção de que sintetizar demais essas coisas esvazia a graça da escrita e do texto e da palavra. Vou fazer um parênteses rapidinho. Eu fiz uma gravação e eu acabei de excluir ela porque eu tinha feito comentários muito pessoais, baseados em experiências minhas, e eu achei isso muito irrelevante. Apesar de que minha vida não seja irrelevante, mas os comentários, eu prefiro sempre trazer esse diálogo e essa interlocução, porque tornam as coisas mais interessantes. Eu não me considero uma pessoa sem graça, mas eu também sei que existem coisas mais divertidas do que as minhas ideias, em alguma medida. E eu gostaria muito que o mundo fosse um pouco mais autocrítico, da mesma forma que eu sou comigo mesmo, porque acho que dessa forma nossas redes sociais não teriam tanta gente idiota falando baboseira, ou então a nossa política não estaria tão permeada de gente fútil e problemática. Mas, enfim, a sociedade ela é problemática, ela vai continuar sendo assim, e não é o meu objetivo aqui mudar o mundo, mas talvez construir um ambiente onde seja possível degustar um pouco do que seria um lugar melhor, se é possível dizer isso, mas eu tô tentando. E por isso que eu trouxe o Lobo da Estepe, e eu vou tentar fazer um diálogo do Lobo da Estepe com um livro chamado O Poeta e o Tempo, da Marina Tisveta, é algum nome assim,
Eu vou deixar escrito, então se vocês quiserem tentar pronunciar, fiquem à vontade. Mas é um fragmento de um texto, na verdade, ele está na página 144 do livro e ele vai até a página 146. É bem diferente do Lobo da Steppe. Esse livro do Armand Heiss tem umas 80, 90 páginas. Na minha edição ele tem 120, por aí. E aí a ideia hoje, na verdade, é olhar para os conflitos que existem hoje e pensar que eles são parte inerente da sociedade. Então, pensando, por exemplo, no texto do Armand Heiss, o Lobo da Steppe ele gira em torno dessa dinâmica entre a civilidade e o que o ser humano, ou que no caso o autor, tem de mais instintivo. Ao longo do texto ele vai apresentar todos os conflitos na relação dele com o conhecimento, com as pessoas, com o mundo e com a própria individualidade, o romance. É um texto bastante divertido, porque ele nunca fica estagnado em um lugar, é sempre alguma coisa nova. E também ele está muito relacionado ao texto do Fernando Pessoa, do Banqueiro Anarquista, porque ele é, entre aspas, do círculo burguês. É um homem que tem uma herança e ele vive de maneira nômade, pesquisando o mundo e também numa jornada de autoconhecimento que é bastante misteriosa no final. Eu particularmente achei o final do Lobo da Steppe bastante interessante, porque ele entra numa viagem transcendental e psicodélica, onde ele conhece a si mesmo, mas também conhece a dinâmica do mundo que o cerca e de alguma maneira encontra uma forma de lidar com os conflitos e o sofrimento que ele sente. E o que esse texto do Poeta e do Tempo acrescenta nessa leitura do Armand Heiss é que a literatura ela tem essa característica de suspender as personalidades no tempo, ao mesmo tempo em que... Eita, eu repetindo a palavra tempo me dá uma agonia, da mesma forma que eu repeti a palavra texto, mas enfim, ele vai olhar para as literaturas e imaginar que elas existem no espaço e também na sociedade, e é uma forma de superar essa angústia da passagem do tempo, onde cada ser humano encontra uma forma única, é claro, mas no caso aqui da Marina, ela traz o texto do Goethe e dos sofrimentos do jovem Werther. É alemão também. Basicamente relacionando um projeto, na verdade, definindo a arte enquanto um projeto de obra que tende a se concluir, mas nunca se conclui. E aí que justamente reside a total distinção entre arte, literatura e ciência. Enquanto uma está super preocupada em definir um tempo final, um tempo inicial, os métodos, os objetivos e a função, a arte e a literatura ela não responde a essa necessidade. É muito mais um interesse subjetivo de buscar, eu diria, autossatisfação, mas eu não quero me comprometer epistemologicamente com uma corrente humana, uma corrente de compreensão do humano. Então eu vou dizer que é muito mais uma necessidade de expressão. Parece mais que a autora, inclusive, ela vai dizer assim: aquelas foram escritas com tinta, estas, as vivas em nós, com fogo. Quando ela está pensando justamente nessa relação do ser humano com o que ele tem de mais essencial, que seria a questão da alma.
Estranho pra mim não é, porque eu sou estudante desse tema, mas eu tenho certeza de que pode parecer um pouco tenebroso, já que essa relação entre o sujeito e a própria percepção do mundo e da espiritualidade é algo que transcende até mesmo as definições mais populares ou as mais assertivas do que é fazer conhecimento. Eu tô nessa direção. Não sei se eu volto aqui ainda essa semana, eu vou tentar. Eu ainda tô definindo qual vai ser o modelo de produção desse canal. Eu gostaria muito que fosse relacionado a essa revisão de conteúdo, mas eu também não quero ficar me aprisionando nessa instituição chamada ciência, porque da mesma maneira que todo o nosso redor está ruindo e a modernidade ela não está sendo suficiente para responder aos dilemas humanos e desafios atuais, eu vou tentar construir esse canal da forma que forem surgindo as oportunidades. Basicamente foi isso. Espero que, se esse vídeo não te trouxe nenhuma conclusão, eu imagino que ele tenha atingido o resultado, porque a literatura e até mesmo o meu objetivo é justamente convidar vocês a essa imensidão de conteúdos, informações, símbolos que existem aqui na humanidade e também refletir sobre as possibilidades que existem de conhecer o mundo e conhecer a si mesmo.